Boa noite. Está entrando no ar o Diálogo Brasil, com transmissão ao vivo para todo o país, diretamente dos estúdios da TV Brasil em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. É possível que pouca coisa mude na política ambiental com a substituição da acreana Marina Silva pelo carioca Carlos Mink no Ministério do Meio Ambiente. Mas há uma novidade cada dia mais perceptível. Ao contrário da antecessora, o novo ministro é mais agressivo, pelo menos na mídia. Hoje mesmo ele disse que o governador Blairo Maggi, de Mato Grosso, não deve brigar com ele, Carlos Mink, a partir de agora. Deve brigar com o presidente Lula. Vamos ver o que Carlos Mink falou sobre o licenciamento ambiental, também da queda de braço com o governador mato-grossense. O licenciamento será agilizado com todo o rigor, porque essa não é só orientação minha, a orientação do presidente Lula. Nós temos que garantir defesa do ecossistema e temos que garantir rapidez. O que acontece hoje, meu companheiro? Você tem uma pilha de licenças enorme e a gente tem que passar, aqui a gente passou 31 municípios pegaram licenciamento ambiental de pequeno e médio impacto. Eu vou tentar fazer a mesma coisa em Brasília para os estados. E no caso do procedimento do licenciamento ambiental, tem uma série de etapas que a gente viu aqui, por exemplo, na FEMA. Antes de chegar à mão do primeiro analista ambiental, passava por 18 pessoas. Agora, a gente fez uma mexida, passa por uma pessoa, está tudo em ordem, vai para o analista analisar. E assim sucessivamente. E isso daí não diminui a qualidade, aumenta a qualidade. E veja você, se você ficar 3/4 do tempo analisando se tem propriedade, se tem alvará, se tem fotocópia da certidão do proprietário, e depois você sobra 25% do tempo para analisar se está poluindo o rio, está acabando com o pulmão do trabalhador, está errado. Tem que ficar 10% do tempo analisando a burocracia e focar em 90% no que interessa, que é realmente o impacto no rio e no pulmão. Estou chegando agora, né, nem tomei posse, não quero criar esse tipo de polêmica. Agora, eu achei curioso, porque o Blairo Maggi, na entrevista dele, ele diz que é favorável à ideia de uma força, e que eu conversei com o Lula, que inicialmente tinha falado do Exército, o Tarso Genro e a Marina disseram para mim que o mais simples era esse outro caminho. Eu arredondei com o Tarso Genro esse outro caminho, levamos para o Lula falou ok. Então, a partir de agora, o Blairo não deve brigar comigo, deve brigar com o presidente Lula, que já bateu o martelo. Fora dessa polêmica quase pessoal, há outros itens na agenda ambiental brasileira. E para discutir esses diversos aspectos da política ambiental, o Diálogo Brasil hoje recebe aqui no estúdio em Brasília João Henrique Rummel, que é da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, justamente no olho do furacão. Muito obrigado pela presença. No Rio de Janeiro nós estamos recebendo o presidente do Instituto Estadual de Florestas, André Ilha, que é um colaborador do pensamento do ministro Carlos Mink. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E em São Paulo estará conosco daqui a pouco Márcio Astrini, que é o coordenador da campanha da Amazônia do Greenpeace, que é uma das mais combativas ONGs, né, organizações não governamentais ambientalistas do planeta. Você também pode participar desse diálogo com perguntas, com opiniões, com críticas, com sugestões. Você pode telefonar ou então entrar no nosso site. Você liga para 61-3327-4163, 3327-4163, Brasília. Ou então você entra no nosso site www.tvbrasil.org.br/fórum. E daí você entra na página e coloca a sua pergunta, a sua opinião, enfim. Eu vou começar com o André no Rio de Janeiro fazendo a seguinte pergunta para ele, que acredito que seja uma pergunta de muita gente. Tem ponto de equilíbrio nessa discussão entre até onde vai a floresta e até onde vão pastagens e principalmente, nesse momento, plantações, em especial de soja e de cana no país? Bem, boa noite, Eduardo. Sim, há um ponto de equilíbrio. Nós precisamos lembrar que o Brasil já tem extensas áreas completamente devastadas por ciclos econômicos do passado.
A pecuária, a cana-de-açúcar deixaram marcas terríveis em muitos pontos do território e são precisamente esses pontos que devem ser utilizados para a expansão atual da fronteira agrícola e não em cima da Mata Virgem, em cima da Amazônia e muito menos ainda da Mata Atlântica, que se encontra reduzida a apenas 7% da sua área original. João, vocês produtores acham que tem um ponto de equilíbrio ou não tem ponto de equilíbrio? Quem vai determinar é o famoso mercado? Nós achamos que tem um ponto de equilíbrio dentro desse processo. Eu acho que a agricultura é uma questão sustentável. A sustentabilidade dela vem no mercado, pela demanda do pessoal da cidade, tá certo? E na questão ambiental. O produtor hoje, a produção, principalmente a soja, ela se baseia num princípio de equilíbrio, de sustentabilidade, de preservação de solo, de um manejo equilibrado do solo. E o que eu falo, o ponto principal é o seguinte: nós não queremos devastar, nós não queremos ampliar as áreas de produção de soja. Agora, se a população, a demanda mundial vier, nós vamos ter que atender. E aí é o que eu falo, porque é o seguinte: se a gente não produzir mais, tá, existe inflação, existe aumento de preço, os mais pobres não vão comer, quem tem o maior poder aquisitivo vai comer. Então, essa é a sustentabilidade que nós temos que ter. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa analisar muito bem, esse equilíbrio desse processo. Por quê? Nós temos que ver que fala o seguinte, que hoje existe já muitas áreas prontas, já desmatadas, que precisam fazer isso. Precisamos entender que hoje, as áreas de pastagem degradadas nem sempre servem para o plantio de soja, tá certo? Ela não serve para aprender a produção animal. Tem pedra, cascalho, precisa de mais investimento, são terras arenosas, maior risco de produção, maior custo e maior o preço. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que ser muito bem estudado, não que o produtor de soja queira desmatar, queira ampliar sobre isso, mas o que a gente quer é que tenha esse equilíbrio. Agora, temos consciente, quem demanda é quem está na cidade. Nesse momento, precisa de mais terra ou não? O que nós temos, levando em conta que a tecnologia, tem a Embrapa aí para aumentar a produtividade das terras que são utilizadas, vocês precisam de mais terra com base nisso que, o senhor está falando? Eu vou colocar uma coisa para vocês. Assim. Se a gente pegar em 1990, a produtividade média do Brasil era de 2.000 quilos por hectare. Hoje, a produtividade média no Brasil é de 3.000 quilos por hectare. Isso é uma evolução, nós dobramos quase 50% da nossa produtividade. A demanda mundial cresce nos últimos 20 anos, demanda por proteína no mundo cresce em torno de 4,5% ao ano. A principal fonte de proteína é a soja. Nós produzimos ao redor de 220 milhões de toneladas ao ano. 4,5% dá ao redor de 9 milhões de toneladas. Se eu produzo 3.000 quilos por hectare, eu vou precisar de 3 milhões de hectares ano a mais para que possa ser atendida a demanda do mercado. Eu acho hoje muito difícil, tá certo, você ter áreas que tenham ampliação para atender essa demanda no curto prazo. André, o que são 3 milhões de hectares ano, 10 milhões de hectares mais ou menos em 3 anos, para o que a gente tem de área, principalmente aquela de área com floresta? Veja só, nós temos com certeza terras suficientes no país, degradadas, em condições de receber esse tipo de plantação, até porque essa demanda se dá por picos, ela não cresce indefinidamente no ritmo apontado pelo Dr. João. O que acontece é o seguinte, essas terras eventualmente têm um custo maior, o que significa uma redução do lucro. Então fica mais barato para o produtor avançar em cima da mata virgem e ali plantar, maximizando assim os seus lucros. Porém, socializando o terrível prejuízo ambiental que isso significa para toda a população brasileira. A gente precisa deter um ciclo perverso que foi muito bem apontado pelo historiador Warren Dean no seu livro A Ferro e Fogo, que retrata a destruição da Mata Atlântica por conta dos sucessivos ciclos econômicos. Ele disse o seguinte, que na história brasileira, a troca do patrimônio público pelo ganho privado de curto prazo é um tema tão constantemente repetido, de forma tão diversificada, que às vezes se confunde com a própria razão de ser do Estado. Ou seja, às vezes nós temos o Estado dando cobertura
há essa ganância, esse avanço sobre a floresta e sobre outros recursos naturais, com prejuízos para toda a população. Veja só no caso do Mato Grosso. O Dr. Blairo Marge, que é o governador do estado, ele concorreu ao cargo, se elegeu, ele é o maior produtor de soja de todo o planeta. E qual foi um dos primeiros atos dele ao assumir o governo? Extinguir o batalhão florestal daquele estado. Ou seja, cerceando o estado da sua possibilidade de exercer a fiscalização sobre todos os crimes ambientais, mas dentre eles a produção em cima da mata virgem, avançando em cima da floresta amazônica, o que causa indignação nacional e internacional. Nós precisamos, sim, estarmos muito atentos a isso e provar para nós mesmos e para o mundo que nós temos responsabilidade e capacidade de preservar a nossa incrível biodiversidade, que é um grande patrimônio. Pelo que eu vi aqui, o senhor não concordou com muita coisa que disse o André lá no Rio de Janeiro. Eu acho o seguinte, eu falo o seguinte, a preservação na Amazônia, a primeira coisa a gente precisa, essa questão de bioma, a Amazônia é legal, isso são conceitos que criam uma dificuldade muito grande de entendimento. O que é a Amazônia legal, o que é bioma amazônico, o que realmente é a floresta amazônica. Tá certo? Então, isso é a primeira coisa. E outra coisa que eu vou só colocar é o seguinte, nós estamos dentro de uma realidade hoje que é o seguinte, esse decreto que foi publicado, que diminui o crédito rural para regiões do bioma amazônico, no qual envolve uma enormidade de municípios no Mato Grosso, está criando uma dificuldade muito grande por crédito rural, para emissão, para captação de recursos. Os custos aumentaram elevadamente esse ano. E é um teste que a gente vai fazer. Se a gente quer combater a inflação, tem que ter alimento. Então, se não tem crédito, não tem como plantar. E a gente vai ver esse processo muito bem agora, que é um ponto de equilíbrio. Já que a gente tem outras áreas, vamos ver se a gente consegue equilibrar essas áreas. Eu acredito também que quando se fala de ampliação de outras áreas e equilíbrios, eu não vejo muito para onde ampliar. Vamos buscar essas áreas? Vamos. Vamos buscar soluções? Vamos. Agora, tudo tem um custo. Eu acho que a sociedade vai ter que optar por esse custo. O custo da biodiversidade, o custo desse processo como um todo, eu não sei se eu vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a sociedade tem um custo. E vamos ver quem vai pagar esse custo da produção e da biodiversidade. Exatamente. Já está conosco também em São Paulo o Márcio Astrini, que é do Greenpeace, um grupo, uma organização não governamental famosa, inclusive, pelo jeito que faz, não só por fazer, mas pelo jeito que faz os seus protestos. E eu dou a boa noite ao Márcio e já emendo com uma pergunta. A gente fala em proteger, em preservar, em buscar o ponto de equilíbrio. Todo mundo aqui concorda com isso, acho que não muito em o que é esse ponto de equilíbrio, mas estamos aqui para conversar justamente. Mas, Márcio, como é que se defende a floresta? É deixando ela em pé do jeitinho que ela está lá? Ou, como disse o ministro Mangabeira Unger, colocando inclusive indústrias naquela região para que a floresta em pé seja um atrativo também econômico para que esse custo que o João citou seja menor? Boa tarde, boa noite, Eduardo. Boa noite ao André, ao João. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E respondendo à pergunta, Eduardo, eu acho que a primeira medida de proteção à floresta é entender a floresta, entender a importância que ela tem para o país. Eu acho que essa discussão que está se tendo agora, e que, quer dizer, inclusive o João tentou colocar aqui, de que o Brasil vai ter que em algum momento, e as pessoas vão ter que em algum momento decidir entre preservação ambiental, produção de alimentos, e decidir quais áreas de floresta vão dar margem ou vão ser derrubadas para que a gente faça uma expansão da fronteira agrícola. Isso daí, no meu entendimento, é uma falta da gente ter uma percepção maior do que significa, por exemplo, a floresta amazônica e do que significa o ativo ambiental do Brasil, inclusive para a economia do nosso país. O nosso país é um país que tem uma extrema vantagem competitiva
para as commodities agrícolas, que são o carro-chefe do mercado nacional, que fazem a nossa economia ter um balanço positivo, cada ano mais positivo. E essa vantagem competitiva que a gente tem é exatamente uma vantagem que é composta desse ativo ambiental que o Brasil tem, que pertence ao nosso país. Quer dizer, os recursos hídricos que geram energia para o país, a alimentação das nossas represas, as boas condições climáticas para o plantio no Brasil, para a pecuária, para a agricultura no país, existem porque nós temos uma área ambiental ainda preservada no país e quando se fala isso se trata principalmente de Amazônia. Essa conta, Eduardo, é uma conta de mais, é uma conta de somar. Quando você tem a soma de uma preservação ambiental junto com um desenvolvimento que leva isso em consideração, você tem resultados positivos para o país. Quando você começa a questionar o que tem que dar espaço para o quê, quando você começa a diminuir nessa perspectiva e a curto prazo de você invadir áreas de floresta para poder preservar mais, você está fazendo uma conta de menos que é prejudicial ao país e que passa uma imagem lá fora, principalmente para a comunidade europeia, uma imagem muito ruim para o país. E a gente tem que se lembrar que esses países, a comunidade europeia principalmente, quando investem em países em desenvolvimento como o Brasil, levam em consideração a questão ambiental. Então, isso, sim. Eu vou só te pedir um minuto, a gente vai fazer uma rápida pausa, porque eu vou pegar um gancho que você está nos dando aqui para continuar depois do intervalo, falando sobre a imagem do Brasil no exterior, que agora, inclusive, na mudança no comando do Ministério se falou muito sobre isso. Mas a imagem do Brasil no exterior também passa por um componente chamado biodiesel, que está à frente de muitas discussões. A gente volta já.